um ano. E nós vamos aqui terminar o último exercício da nossa lista, né, sobre a área de eletrotécnica e automação, circuitos. Muito bem, pessoal. Estão vendo minha tela aí? Essa aqui, estão vendo? Sim. Beleza. Então, o que que diz o exercício? Vamos lá. Diz assim. Cadê? Achei. Diz assim, exercício do IME, Instituto Militar de Engenharia. Diz assim, os pontos A e B da malha de resistores da figura 2 estão conectados aos pontos X e Y do circuito da figura 1. Pois muito bem. Então, o que que diz? Esses pontos aqui, ponto A e o ponto B, eles vão ser conectados nesses dois pontos aqui, X e Y, certo? Beleza. Diz ainda assim, nessa situação, observa-se uma dissipação P watts na malha. Muito bem. Então, é potência dissipada, RI quadrado. Tenha isso em mente. Beleza. Em seguida, conecta-se o ponto C ao ponto F. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar o ponto C e vou ligar até o ponto F. Venho com fio e conecto aqui. Beleza? E diz o seguinte, ponto F. E o ponto E ao ponto H, o que produz um incremento de 12,5% na potência dissipada na malha. Então, ponto E, pego um outro fio e conecto ao ponto H. Beleza. E eu sei que ele me falou que a potência dissipada nesse segundo caso, vou colocar 2 aqui, vai ser o quê? Um incremento, né, de 12,5%. Quando se fala em 12,5%, pessoal, é o quê? É você pegar a parte decimal 12,5 dividido por 100, que é 0,12, nesse caso. E quando falar incremento, você acrescenta mais um, certo? Então, aqui vai ficar 1,125. Beleza. Então, essa potência 2, ela vai ser o quê? 1,125 a potência dissipada na primeira situação. E aí você me pergunta assim, mas professor, qual que é a primeira situação? A primeira situação vai ser o quê? É eu pegar esse ponto E, passar um fio e conectar aqui em H. A segunda situação é eu pegar o ponto F e conectar o ponto C e conectar o ponto F. Beleza? Então, é isso que vai ser. Então, minha primeira situação, pego o C, conecto até F. Segunda situação, pego o E e conecto até o ponto H. Pois muito bem. Então, vamos começar aqui. Eu vou fazendo por partes. Beleza. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho, então, que primeiro fazer, eu tenho que entender o seguinte, eu tenho que achar a minha tensão VXY, que vai sair aqui. O que que eu tenho que entender? Que a mesma tensão que vai ter neste ponto, vai ter neste ponto aqui também. Este nó. Beleza? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o teorema de Milman, que é aquele que eu já mostrei para vocês aqui algumas vezes. Teorema de Milman. Por quê? Porque o circuito me propicia isso. Como eu disse, quando eu tiver uma fonte ligada em série com uma resistência, desta forma, né, uma fonte ligada a uma resistência em série,
Então, eu posso utilizar o teorema de Milman. Pelo teorema de Milman. Beleza. Então, eu vou falar que esse aqui é o meu V1. Aqui é o meu R1. Aqui vai ser o meu V2. E aqui vai ser o meu R2. Beleza. Então, como que vamos fazer? Eu vou achar a minha tensão em VXY. Então, fica VXY vai ser igual a V1 dividido por R1 mais V2 dividido por R2 dividido 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Muito bem. Então, vamos fazer as substituições. O meu V1 eu chamei de 10,5, coloco ele aqui. Assim. Dividido por 2,5, que é a minha resistência. Mais o meu V2, que é 8. Dividido por 10. Tudo isso dividido por 1 por 2,5 mais 1 dividido pelo meu R2, que é 10. Todo mundo está entendendo até aqui, pessoal? Sim ou não? Sim, senhor. Beleza. Sim, Então, sim. vamos lá. Vou pedindo a ajuda de vocês. Pessoal, faz as contas aí para mim. 10,5 dividido por 2,5. Por favor. Dez vírgula cinco por 2,5. Quatro ponto dois. Isso, obrigado. 8 dividido por 10 dá 0,8, certo? Dividido. Aqui eu vou ter que tirar o quê? O mínimo múltiplo comum, certo? Entre 2,5 e 10. Isso aqui vai me dar um mínimo múltiplo comum de 25. Por que, professor? O senhor sabe que vai dar 25? A multiplicação em 2,5 por 10. Porque cada um vai ter que dividir o quê? O número aqui embaixo por ele mesmo, certo? E no Mesmo, né, final, professor? isso. E aí no final você vai ter que multiplicar 2,5 por 10. Agora, se fosse, por exemplo, tivesse um 6, tivesse um 8, tivesse um 2, tivesse um 32, aí você não pode falar que aqui é 32 ou é a multiplicação de todos esses. Não, aí você tem que fazer o mínimo múltiplo comum, porque aqui tem números que são divisíveis por 3, por 2, por 6, né, por 4 e aí por diante, beleza? Todo mundo entendeu aqui? Sim, Então senhor. vamos lá. Então, beleza. Então vamos lá. 25 dividido por 2,5, 10. Vezes 1, 10. Mais 25 dividido por 10, 2,5. 2,5 vezes 1, 2,5. Vai, Beleza. professor, era só inverter lá. Aonde? Aí dá a conta de baixo. Olha lá, dá 2,5 mais o 10. Mas não sabe, né? Tem que fazer a conta. É, para quem já faz direto, isso aí já é. Tô fazendo bem com calma para vocês verem onde que eu vou chegar, viu? Então fica o quê? V de xy vai ser o quê? 4,2 mais 0,8 dá 5.
Aqui vai dar 10 mais 2,5, vai dar 12,5. Dividido por 25. Beleza. Então, como que faz? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Dá quanto aí, pessoal? 5 vezes 25 dividido por 12,5, por favor. Dez. 10. 10? É 12,5, é? Isso aqui é 5 vezes Não, 2 é 10. 25 dividido por 12,5. Ah, 5 vezes Isso. 25 dividido 10. por 2. É 10, né? Valeu. Muito obrigado. 10 volts. Então, já achei a tensão que vai ter entre os pontos X e Y. Acabou? Não. Eu tenho que achar também a minha resistência. Por quê? Porque se eu vou lidar com potência, né, que vai ser dissipada, ou seja, calor que o circuito vai produzir, então tem que ter a minha resistência lá, né? Porque potência dissipada é RI quadrado, beleza? Então tem que achar a resistência equivalente aqui. Então como que eu faço? Eu venho, tiro a minha primeira fonte de tensão, a segunda também desconecto e deixo somente os resistores. E o que que vai virar? Vai virar esse tipo de malha aqui. Vai ficar 10. E aqui vai ser 2,5. Pergunto a vocês, pessoal. Esses dois resistores estão em série ou paralelo? Aqui, ó. tá no paralelo. Isso, muito bem. Então fica a resistência equivalente. É igual. 2,5 Vezes. vezes 10 dividido por 10 mais 2,5. Isso. Beleza. Aqui vai dar quanto? É 25 dividido por 12,5. Dá quanto, pessoal? Por favor. Dá 2. 2, né? Obrigado. 2. Então, eu já achei a minha fonte aqui. Achei a minha resistência equivalente. Beleza. E o que que acontece? Eu sei que, como eu achei a tensão nesse ponto e uma resistência, o meu circuito vai ter esta aparência aqui. Ao invés de ter duas fontes de tensão, eu vou substituir por uma só. Eu estou o quê? Simplificando para fazer o quê? A ligação com esse outro o quê? Circuito da figura 2. Então, como que vai ser? Vai ser assim, ó. Vou deixar assim. E aqui, vou deixar assim, em aberto. Aqui, deu 2. E aqui deu o meu 10 volts. Beleza. Ok. Então, pessoal, esse tipo de exercício você tem que entender o seguinte, que ele tem dois tipos de situações, certo? Então, qual que é a primeira situação? A primeira situação que ele nos descreveu foi o seguinte. Ele falou que o ponto C foi ligado ao ponto F. É como se eu pegasse um fio e ligasse os pontos. Pergunta a vocês, quantos R's vão ter aqui em cima? 1, 2, 3,
4. Quantos vão ter outros pontos? Quantos pontos eu vou ter aqui também? 1, 2, 3, 4. Vocês concordam comigo que vai ter mais ou menos essa forma aqui, ó? Se eu dividir a minha resistência ao meio, nesse caso, eu vou ter uma malha de resistências dessa forma, em que eu vou ter primeiro 4 ohms de um lado, que é o somatório que foi de F até C, 1, 2, 3, 4, 4R, 4R. E aqui também vai ter o quê? 4R. Por quê? Eu vou contando de C até F. 1, 2, 3, 4. 4R. Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Aí Sim ou não? cada 4R fica significando cada lado, né? Isso, justamente. E vou colocar aqui ponto CF, para ninguém perder. CF. Ou seja, eu liguei o ponto C ao ponto F. Beleza, essa é a primeira situação. Aí cada Pergunta, um vale 1. como é que é? Aí cada um desses vai valer 1. Não, porque aqui está em paralelo, né? Pois é, mas se Você for está falando... pensar bem, cada esse vale 1, ou não, professor? Não, você tem que descobrir esse valor. Você vai chegar numa equação que você vai descobrir esse valor. Ah, Tá? tá certo. Beleza. É isso que ele quer que você faça. Então, o que acontece? Pergunta a vocês, esses dois estão em série ou paralelo? Tá em paralelo. Isso, muito bem. Então, a resistência equivalente aqui vai ser como? Esse equivalente aqui. Vai ser o produto 4R. Vezes 4R, Isso, dividido por 4 mais 4. isso. Aí ficaria 4R mais 4R. Aqui vai ser o quê? 16R ao quadrado. E embaixo vai dar o quê? 4 mais 4, 8. 8R. Então fica 16 dividido por 8, 2. Correto, pessoal? Certo. E R ao quadrado dividido por R dá 2R. E é o que eu quero saber. Beleza. Então, nessa primeira situação, o que eu faço? Eu venho e conecto um resistor que eu achei que nessa primeira fase, nessa primeira etapa, quando eu liguei CF, 2Rs. Beleza. Então, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular, né, a minha potência dissipada nessa primeira situação. Potência dissipada, nessa primeira situação, como é que funciona? É R ao quadrado, não é R e quadrado. Vou colocar aí 1 como minha primeira situação. Pergunta a vocês, pessoal. Qual que é o R que a gente achou aqui primeiro? 2R, certo? Todo mundo entendeu? Por quê? Porque é esse circuito aqui que vai liberar o calor. Energia em forma de calor. Então, a potência aqui vai ser o quê? 2Rs. E aqui eu vou calcular a corrente que circula aqui em 1. Como que eu faço? Utilizo a primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Eu quero achar essa primeira corrente. Como que fica? Fica I1 igual. Minha tensão, que é 10, dividido por quê? Pelo quê? Vai ser a minha resistência equivalente aqui. Pergunto a vocês, 2 mais 2R estão em série ou paralelo? Tá em série. Série. Então vai fazer o quê? Vai ser 2 mais
Dois R's. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Entendi. Tem gente que quando vê um negócio desse aqui, já logo treme nas calças. Fala, meu Deus! Cara, É, são a exercícios conta tá muito ficando grande. bonitos. 10, 2, mais, 2 R's. Tudo isso elevado ao quadrado. Beleza. Cheguei nisso aqui. Então, muito bem, pessoal. O que que eu vou fazer? Eu tenho que simplificar as minhas contas. E aqui eu posso simplificar. Por quê? Potência dissipada em 1 vai ser como? Eu vou pegar, deixar esse 2 R's aqui. E vou fazer dessa forma aqui, ó. 10. E vou colocar o quê? 2 em evidência. Por quê? 2 e 2 aqui aparecem o quê? Nas duas parcelas. Eu vou colocar 2. E vai fazer o quê? Para chegar um 2 aqui, eu multiplico por 1. Para chegar a 2R, eu multiplico por R. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Só coloquei em evidência. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Sim ou não? É, mais ou menos, professor. Por que vocês não entenderam? Essa parte aqui, eu coloquei isso aqui em evidência. Por quê? Se eu dividir 10 por 2, dá quanto? Tá 5. Então, já não facilita? Ah, entendi agora, professor. Entendeu? Agora eu entendi. Colocou evidência para ficar, tirar o Isso, R, né? Separar o R. isso, para ficar mais Entendi fácil as agora. contas. Beleza? Então, potência Separar o dissipada R. aqui, 2 R's. E vou deixar assim, ó. Aqui vai ficar 5. E aqui vai ficar o quê? 1 mais R. Tudo isso elevado ao quadrado. Beleza. Tem essa potência, essa primeira potência aqui. Muito bem. Vamos lá. Mas ele disse que ele pega o E e liga ao ponto H. Pergunta a vocês. Vocês estão vendo que essa malha aqui vai ser dividida ao meio? Porque eu vou ter 2 R's de um lado e 2 R's de outro, certo? Se eu pego um fio e divido já por essa metade aqui, já corto aqui a metade, como que vai ficar o quê? A minha estrutura. Se eu ligar o ponto E ao ponto H, ao invés de ser 4R de um lado e 4R de outro, vai ser o quê? 2? Isso, Essa é metade, até 2. 2 R de um lado, 2 isso do outro. mesmo. Vai ser o quê? 2 R's aqui. É cada conta, cada 2R tem que fazer uma conta. Isso. Por isso que essa questão é trabalhosa, mas vocês vão ver. Tanto que ela é linda no final. Vixe, Maria. 2R. Então, cheguei nisso aqui. Pergunta a vocês, está em série ou paralelo? Tá em paralelo. Beleza, então o que eu vou fazer aqui? Resistência equivalente. Por quê? K2 vezes 2R vezes Produto 2R. pela soma. 2 sobre 2R mais 2R. Isso. Gente, é bonito, né? Fala sério, né? Já foi 3 folhas do caderno. Mas essa que é a beleza da coisa, você saber o que você está fazendo. 4R ao quadrado dividido por 4R. 4 dividido por 4, 1. R ao quadrado com R dá o quê? R. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Vou aproveitar o mesmo circuito que eu fiz agora há pouco.
E o que aconteceu? A configuração dele vai mudar. Eu vou ter a mesma tensão para essa segunda situação. Aqui vai ser 10. Aqui vai ser 2. E aqui vai ser o quê, pessoal? Ao invés de 2 R's, vai ser o quê? Só R? R. Isso mesmo. Beleza. Como é que a gente vai fazer agora? Eu vou calcular o quê? A potência dissipada nessa malha. Na segunda situação. Potência dissipada em 2 vai ser o quê? É RI quadrado. E eu vou falar que tem um I2 circulando aqui. É uma corrente na segunda fase. Então, o que acontece? Pergunto, qual que é o valor da resistência que vai vir aqui? Que eu achei. E vou calcular o meu I2 ao quadrado, que é a potência dissipada nessa fase. Então, muito bem. Então, vamos lá. Primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Caso I2. A minha tensão é 10. E pergunto, esse 2 com esse R está em série ou paralelo, pessoal? Tá em sério, professor. Isso, então só soma, né? 2 mais R. Isso. 2 mais R. E aqui fica o quê? I2. Vai colocar evidência também, professor? Sim? Aqui não posso, por quê? Porque eu não tenho um outro É 2 aqui, mesmo. ó. Beleza? Isso Tá é vendo tanto que essa verdade. questão é bonita? Justamente por isso, para a gente ficar esperto. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na potência e vou fazer aqui a substituição. Potência. É igual ao quê? Meu R. Pela minha corrente que eu achei aqui, vai ser o quê? 10 dividido por 2 mais R. Tudo isso elevado ao quadrado. Muito bem. Só que aí que tá. Me falaram no começo do exercício que a potência, nessa segunda etapa, ela sofreu um incremento na primeira. Então, eu tenho que fazer essa substituição aqui, ó. Como que eu faço? Eu venho, pego a potência em 2, vai ser R, dez mais R mais 2, pode alternar isso aqui, não vai sofrer nenhum problema. Essa potência aqui, igual 1.125, 1,125, perdão, elevado aqui ao quê? 5 sobre 1 mais R, 1 mais R ao quadrado. Elevado ao quadrado. elevado ao quadrado. Ah, e não esqueci aqui, ó, o 2 R's, tá? 2R. Beleza. Eu tenho isso aqui, certo? Eu tenho R dos dois lados da equação, da igualdade. Eu posso simplificar. Certo? Beleza. E olha só que bonito, Certo. pessoal. Agora façam aí para mim, 9 dividido por 8. 9 dividido por 8. 1,125. Aqui, ó. Programado para dar certo. Eu não Mas é posso... mesmo. Olha só. Eu posso escrever assim, ó. Quando eu fiz essa questão pela primeira vez, eu errei foi justamente nisso aqui, ó. Eu posso fazer assim, ó. 9 dividido por 8. É programado para dar certo. E vocês vão ver por quê. Aqui fica 5. E aqui fica o quê? 1 mais R ao quadrado.
E aqui tem o 2. Ah, só substituir, né, professor? Aqui, ó, tá vendo? Simplifica, ó. 8 por 2 dá quanto? Dá 4. Olha só. E aí, o que acontece, pessoal? Fica assim, ó. 10. E vai dividir R mais 2 ao quadrado. Dividido por 9 quartos. Eleva aqui 5. E divide 1 mais R ao quadrado. Olha só a jogada. Eu vou extrair o quadrado desses dois lados. Por quê? Eu posso fazer isso. Ao invés de levar tudo isso aqui ao quadrado e dar certo também, para economizar, eu posso o quê? Extrair o quadrado desse lado. Como que eu vou fazer? Eu vou extrair o quadrado nessas duas. Olha só como é que vai fazer. Extraindo o quadrado. Se eu extrair o quadrado dessa equação, vai ficar assim, ó. 10 sobre R mais 2. Certo? Certo, pessoal? Eu tirei o quadrado aqui, ó, dos dois lados da equação. Tirei o quadrado. É como se eu colocasse uma Ah, raiz entendi. aqui, beleza? Beleza. Agora pergunto a vocês, qual que é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9. 3. É programado para dar certo. Raiz quadrada de 4. 2. 2. E extraiu o quadrado aqui, ó. 1 mais R. Beleza. Vou abaixar aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação cruzada, já que é o quê? Cruzado, certo? Então, como que fica? Eu posso fazer assim, ó. 10 dividido por R mais 2 igual 3 dividido por 2 vezes 5 dividido por 1 mais R. Vou fazer uma multiplicação cruzada. Esse 2 que multiplica 1 mais R, multiplica com esse 10. Esse R mais 2 vai multiplicar com esse 15. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui em cima agora. Vai ficar aqui, ó. 10 vezes 2 e multiplica, deixa eu melhorar aqui. 10 vezes 2 e multiplica 1 mais R igual 3 vezes 5, 15. E multiplica o quê? R mais 2. Beleza. Aqui vai dar o quê? 10 vezes 2, 20. 20. E aqui 1 mais R. E aqui 15. Vamos multiplicar R mais 2. Beleza. Vou fazer o quê? A minha distributiva. 20 vezes 1. 20. Isso. Mais 20 20 R. vezes R. Isso mesmo. Ela dá Igual 15 R 15R. 15R, isso mesmo. e vezes 30. Isso. Muito bem. É mais 30. Termo com termo. Eu vou pegar o 15 e vou jogar para cá, certo? Fica 20R Mais 15 R. menos 15. É menos, né? Tá mais, passa para É menos. porque aqui é positivo, passa para o outro lado o quê? Negativo, certo? Negativo, isso. Agora, 30 aqui. Menos 20. Isso, agora o 20 está aqui positivo, ele passa para o outro lado. Negativo. Isso.
Quanto que dá? 20 menos 15, 5R. R igual a 10. Isso. Então vai ser o quê? 10 dividido por 5. Dá quanto? R 2. Isso. Então a resistência aqui tem que Rapaz, ter, cada aqui vai ter que ser 2 ohms. aí o bicho pega. Bonito, né, gente? Nossa, maravilhosa essa Nossa, questão. que tamanho de conta é essa, hein? Credo. Caramba, né? Pensou duas dessas, você fica Coitado, doido. coitado de quem estuda engenharia, hein? Vai ficar doido. Ah, se for fazer isso para engenheiro aí, nem engenheiro dá conta de fazer um trem desse. Eu parei disso aqui, ó. O que me matou foi isso aqui, ó. Quando eu cheguei nessa parte aqui, eu falei assim, cara, como é Ah, que eu vou dar conta de fazer isso aqui? Aí depois eu vi a resolução, que eu fui ver aonde eu errei. Mas o que que é o importante, pessoal? É você tentar, mesmo que você não acerte. Eu cheguei até esse ponto aqui, ó, que eu tô marcando com asterisco. Cheguei até esse ponto. Se eu tivesse feito essa prova, essa questão valia 1 ponto. Eu tinha pelo menos acertado 0,7 pontos. Eu tinha chegado aqui. Mas o que que ele queria? Era que você transformasse isso aqui em fração, para depois o quê? Simplificar por 2 e tirar a raiz quadrada, que ficaria o quê? 3 meios. Depois é só fazer as continhas e chegava igual a 2. Bonito, né, pessoal? Fala sério, né? Ave Maria, o professor tem que estudar muito pra fazer né? isso aí. É nível. Essa prova aqui, essa questão aqui é nível bom, né? Não, eu não vou fazer E engenheiro mais, não. Depois de fazer uma Engenharia, dessa compreender as regras e na prova de concurso, hein? Geralmente o a nível de matemática concurso cai desse principal, jeito. vai embora. Geralmente é eu já nível de ia concurso. fazer engenharia, não vou fazer mais, não. Não, tem que fazer. É. Eu Eu tô estimulando vocês a fazerem isso. Beleza? E aí, pessoal, bonito, né? Tudo para chegar igual a 2, né, professor? Isso, 2 tudo para homens. chegar igual a 2. A Mas você viu que é programado para dar certo? Olha aqui, ó. 9 dividido por 8. Simplifica por 2, dá 9 quartos. Ele queria que você extraísse a raiz quadrada aqui para dar o quê? 3 meios, aí você fazer isso aqui. Nossa, é programado para dar certo. É o programado que para dar pega certo. aí, a gente tem que tirar a raiz quadrada de 1,125, né? Isso. Mas aí ele queria que você tirasse isso aqui e deixasse em quê? Em forma de fração. 9 dividido por 8. Isso que me Dá quebrou. um- Isso, aí que dá 1,125. Isso que me quebrou. Por isso que eu não continuei a chegar até aqui. Não tinha Não, chegado. eu não ia chegar nem até aí. Que isso, Essa gente. outra fase aí é a resolução sem ser essa que você estava falando aí. O que você fala? Essa 9 dividido por Por 8 8, aí. né? Dá Essa outra, 1,125. essa outra parte aí é tipo uma simplificação. Isso. Uhum, justamente. Por isso que... Nossa, gente, depois Tem quando eu vi razão essa... tem razão dos engenheiros ficar doidos. Cara, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Esse vestibular aqui, que vocês estão vendo essa questão aí maravilhosa que eu coloquei para vocês, especialmente para vocês aí, é um dos vestibulares mais difíceis do país. É do Exército, né? Isso aí é Instituto Militar de Engenharia. Uma das melhores Não, o cara que faculdades. forma num coisa desse aí, então faz qualquer Professor coisa. Faz mesmo. do céu, eu te tirar 0 nessa prova aí. Mas e aí, pessoal, vocês curtiram ou não? Aprenderam bastante com isso aqui, sim ou não? O Agora importante é sim, vocês agora aprenderam. O importante é vocês É terem aprendido. complicado O que eu fiz decorar isso aí aqui tudo. não é decorar, pessoal, é vocês entenderem. Por exemplo, aqui vocês poderiam ter utilizado a lei das malhas, a lei dos nós. Eu utilizei o teorema de Milman e ó, deu certo. São ferramentas não, que eu ensinei para vocês. Ei, professor Paulo, Sim. deixa eu te perguntar, eu tenho que rever esse vídeo pelo menos mais umas 2 vezes para me pegar o ritmo, porque eu peguei já na metade da aula já. Não, Vai sem problema, vai tá ficar... gravado, Ah, não, tá ok. ok? Bem. Vou deixar. Mas aí, pessoal, vocês podem tirar um print aí e tal, ou ir fazendo de acordo com o vídeo, podem ficar à vontade, viu? fazendo a coisa do Covid, professor, porque é muito treino, né?
Não vai Não. dar certo, não. Mas o melhor de tudo, sabe o que é? É quando você chega no gabarito. O negócio é quando você chega no gabarito. Aí sim que é legal. E aí, pessoal, pode deixar aí? Vocês já tiraram o print? Sim, já tirei um punhado de Beleza. print. Vou parar a gravação.